Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais então um review, né, deste tarozinho aqui que eu já tenho há algum tempo. É um tarô que eu quis muito, né, custei para tê-lo porque eu esperei baixar um pouquinho o valor. Até teve algumas encrencas aí que eu acabei comprando em outro lugar. Foi onde eu tive uma experiência ruim, por isso que aqui eu sempre torno a repetir. Querem decks aí que sejam verdadeiros, né? E que vocês tenham respaldo sobre a garantia de quanto ele é verdadeiro, ou se der algum problema de vocês tiverem que devolver alguma coisa assim, não tem como não ser outro lugar que não seja a Amazon. Que nem eu disse pra vocês, eu sempre compro esses meus decks lá, né, não tive nenhum problema quanto a isso com a Amazon. Se eu descobrir um outro, né, um outro lugar que seja aí, decks que sejam confiáveis, né, e de qualidade, eu venho trazendo para vocês, mas ainda não encontrei, né. Para mim, o primeiro lugar e o único é a Amazon, né, então eu comprei lá. Acabou demorando por todo esse estresse que eu tive com o outro que eu comprei em outro lugar, né? Então, quando baixou o valor, eu me atirei de ponta cabeça, porque era um deck que eu tava esperando muito. Eu queria ter um deck que fosse com a leitura bem do Rider-Waite, né? Eu não sei falar direitinho, tá, gente, em inglês, então perdoe-me, né? Então, ele é um tarô que é totalmente baseado nas figuras de Rider-Waite, tá? Ele é, então, pela Lois Carabel, como vocês podem perceber. Eu amo, vocês já sabem, quem já vem assistindo meus vídeos aí. Eu sempre digo, quando eu vejo que é da Lois Carabel, eu compro de olho fechado, que eu sei que não tem erro, né? Já tem muita gente que fala também da US Games, também é de ótima qualidade. Eu já tenho um videozinho aqui do Celtic Lenormand, que a gente percebe que a qualidade também é maravilhosa. Então, para mim, Lois Carabel e US Games, disparado aí, são qualidades excelentes que vale muito a pena comprar, tá? Então, uma dica aí para quem tá começando e tudo mais. Ah, qual será a marca melhor, né? Eu dou prioridade, então, para Lois Carabel e US Games, né? Tem aquela Lily, eu sempre esqueço, eu não consigo falar, só pegando ali e lendo para eu saber. Que também é boa, mas é mais inferior um pouquinho, né? Dou prioridade para comprar decks que são com leituras aí de outro lugar, no caso que sejam decks importados, né? Porque ainda não consegui achar aqui no Brasil nenhum deck que fizesse não sei se é releitura que fala, mas não é releitura, né? A tradução, né? A tradução dele de uma forma que a qualidade das cartas fosse idênticas, né? Idênticas ou superior ou, né? Muito parecidas com a qualidade que os decks aí internacionais acabam nos oferecendo, né? Então eu dou prioridade, por mais que tenha a releitura dele em português, eu dou prioridade para que seja deck importado, né? Então eu já tive aí uma experiência também em comprar um outro deck que depois eu vou fazer para vocês novamente, que eu já fiz desse, mas vou refazer, né? Que a qualidade, assim, deixa um pouquinho a desejar, né? É bom, é ótimo, é muito bom, tá, gente? Essa aqui, se eu não me engano, é a Isis, né? É muito bom, né? Mas comparando com o internacional, a gente consegue perceber que é bem grande a distância, tá? Mas depois eu vou refazer desse aí também, então se vocês também têm curiosidade desse outro deck, dá uma guardadinha que eu vou refazer o videozinho, porque eu acho que a qualidade não ficou muito boa. Então, sem mais delongas, né, já falei demais, bora conhecer esse gatão aqui, né? Mudei um pouquinho a minha entrada, porque eu tava meio que copiando a Ju, né? Então, bora lá. Ele vem dentro dessa caixinha bem dura. Abre por aqui, ó, eu acho muito legal que isso aqui, se você quer ter na mesa, eu não tenho, né, eu prefiro ter de outra forma, eles abertinho, porque eu utilizo todos eles nos meus vídeos, aí eu faço várias jogadas, eu faço live também nas outras redes aí, todos, se vocês quiserem me procurar, todas as minhas redes, em todos os aplicativos, é Fran Boetage, né, tem mais uma coisa, tenho o mau costume de não me apresentar. Meu nome é Francine Boetage, tá? Então, prazer aí pra vocês. Eu nunca me apresento, eu vi que é bem falta de educação da minha parte, né? Então, meu nome é Francine Boetage e em todos os aplicativos que vocês quiserem me procurar, quiserem me seguir, né? Gratiluz, é Fran Boetage, né? F-R-A-N Boetage, que é o meu sobrenome, é só dar uma olhadinha aí no meu sobrenome, tá bom? Então, bora lá.
Ele abre por aqui. E aqui dentro tá o deck, tá? Tá um pouquinho com essas cores diferentes, porque no início eu usava mais os arcanos maiores, mas agora eu já tô utilizando todo o deck, né? Porque o tarô pra mim é ainda uma novidade, porque eu ainda tô estudando muito o tarô, né? Então eu comecei jogando com os arcanos maiores e depois eu fui adentrando mais, né? O livretinho, tá? Luiz Carabel geralmente traz a tradução, até na caixinha já tem aqui, ó, quais os países que ela vem trazendo a tradução, né? Então aqui a gente consegue perceber, ó, inglês, italiano, espanhol, francês e português, tá? Não sei ler inglês, e geralmente inglês é onde ele vem mais rico aí, trazendo muito mais detalhes sobre tudo, falando muito, né? Nas outras línguas, ele é bem mais sucinto, tá? Vamos ver aqui na 115, que é a página onde está o português. Mas é sempre bom a gente ler pra gente entender a proposta, né? Porque que acontece? Não sei se com vocês acontece isso, mas comigo aconteceu muito, né? A gente compra uma releitura dentro daquilo que a gente tá mais próximo. Eu, por exemplo, comprei uma releitura do Bruxinho, digamos assim. E quando a gente olha pra carta que tá neste deck aqui, a mesma carta, digamos o louco, vamos dar um exemplo, o louco, que tá assim. O louco é essa carta aqui, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês que é a mesma carta. Então, você olha, o louco tá dessa forma. E se você vai pegar uma leitura celta, ele tá totalmente diferente, com uma outra proposta, né? Não que ele vai mudar totalmente o significado, a base acaba sendo a mesma, mas ele traz uma outra visão. Então é muito importante a gente ler os livretinhos para entender, porque às vezes a gente olha, eu leio muito pelas figuras, né? Então a gente olha e não consegue entender aquela figura, porque tu quer dizer o que realmente aquela carta remete, e tu não consegue ler porque tu tá vendo outra coisa. Então, a gente ler, né, qual é a proposta daquele deck é muito importante para que a gente entenda quando a gente olhar aquela carta que tá virada, sei lá, o louco geralmente vai para cá, ela tá indo pro outro lado. Ah, geralmente o louco tem um cachorrinho, não tem um cachorrinho, por que ele não tem? Enfim, né? Inúmeras coisas. Então, é muito importante que a gente leia, né, qual é a proposta do deck, tá? Então, aqui vem falando, este baralho de cartas de tarô foi projetado por Arthur Edward Waite em 1909. As ilustrações estilizadas foram feitas por Pamela Coleman Smith na época, enquanto as cores foram adicionadas por Bárbara Nocenzo nos últimos anos. Elas são as cartas de tarô perfeitas para usar em qualquer tipo de leitura. Use essas cartas de tarô para adivinhação, para esclarecimento ou conselhos. Aqui vem falando como ler o tarô, significado das cartas, reversões, estrutura do tarô. Então aqui ele vem falando, né, como é que é. Leitura de 3 cartas, vem dando aí algumas dicas de leitura de 3 cartas, os arcanos maiores ali divididinho, falando de todos eles. Aí depois vem divididos os naipes, né, naipes de copas, ouros, paus, espadas. E é isso, né? Bem sucinto, mas vale muito a pena a gente tá lendo para tentar entender, né? Como o normal de sempre, né? Luiz Carabel, então, traz as cartas de apresentação, né? Então, aqui bem como se fosse a caixa, ó, do deck, né? Com o símbolo dela, que eu acho que aqui não veio, mas aqui veio, ó, com o símbolo dela, como se a gente visse a carta assim, né? E atrás como que é este deck. Vou fazer o teste já nessa carta, é bem bom essas cartas a mais que a gente faz nessas cartas e não prejudica essas, né? Ela é bem durinha, tá, gente? É um papelãozinho melhorado, digamos, papelão não sei se eu tô falando certo, né? Mas a qualidade, tu vê que é melhorada, tá? Ela marca, mas ela volta. E se não voltar, tu dá uma ajeitada e ela fica perfeita. Ela não é aquele tipo de carta que se por acaso tu dobrar, tá? Ela vai ficar. Só tu ajeitar que ela vem todinha certinho, não fica aquele todo amassado. Então, por isso que a qualidade é excelente, tá, gente? Ela é um pouquinho brilhosa, como vocês podem perceber. Eu não gosto tanto de deck brilhoso, mas ela não é aquele brilho que explode, assim, né? Ela é um brilhosinho, né? Até porque também tô com a minha luzinha ligada aqui, então acaba dando um reflexo também, tá?
Então, ela vem com essa primeira carta de apresentação e vem com a última carta também a mais, né? Falando aí sobre o grupo do Instagram e o grupo do Facebook, tá? Então, isso já é tradicional aí da Lua Escarabeu, ela sempre traz essas cartinhas. Tem muitas pessoas que utilizam essas cartas para marcar livros, né? Acho bem interessante, né? Não utilizo, mas acho bem interessante. Vou deixar já esses aqui dentro. Essas cartinhas a mais aqui dentro. Então, vamos aí conhecer este gatão aqui. Só vou separar aqui os arcanos maiores, pra gente já ir conhecendo. Vou separando aqui os paus. Ó, peguei uma mais aqui. Espadas. Copas. E ouros. Vou deixar meio separadinho pra gente já ir se atualizando. Então, vamos conhecendo aqui, tá, gente? Carta a carta. Então, aqui, a carta do louco, com aquela estrutura do Rider-Waite, né? Era um deck que eu tava esperando há muito tempo. Gente, quem já me conhece também sabe que no finalzinho do vídeo eu faço aquela comparação de tamanho, né? A qualidade já falei no início, que geralmente eu deixo pra qualidade no final também, né? Então, faço o embaralhamento, como expor elas na mesa, como é que elas, né, como que elas deslizam. E sempre faço uma tiragenzinha também pra ver o que o deck vem trazendo aí pra nós de leitura. Então, pra quem ficar comigo até o final, ganha ainda uma leiturinha ali pra ver o que vem dizendo pra vocês que assistiram comigo. Já lembrando, se vocês não são inscritos no canal, já comecem se inscrevendo, já comecem curtindo esse vídeo, ativem o sininho se vocês gostaram, porque assim, eu tenho uma playlist que tá no público, é a única playlist que eu tenho, dá uma procurada ali, que tem já todos os decks que eu tô refazendo aí e os que eu não tinha que eu tô fazendo, né? Então, tô mostrando carta a carta, mostrando qualidade, mostrando tudo, porque quando a gente vai, eu pelo menos, né, quando vou comprar algum deck, eu sempre pesquiso sobre ele. Então, acho que é muito interessante esses tipos de vídeos, para vocês ajuda muito, para mim me ajudou bastante, ainda me ajuda, porque eu ainda procuro, né? Então, acho que é bem interessante. Dá uma procuradinha lá na minha playlist e dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho dos outros decks aí que eu já mostrei, e vou fazer muito mais, que nem já mostrei pra vocês, já tem um em aguardo ali, né? Então, bora lá, inscreva-se, ativa o sininho, que quando eu postar um vídeo, vocês serão os primeiros a serem informados sobre, e curta, né? Curta, tudo que vocês puderem fazer para me ajudar. Vocês não estão gastando nada com isso, né? É menos de 1 minuto para fazer isso, menos de meio minuto, sei lá, são segundos aí para vocês clicarem aí e me dar um feedback também, comentando, salvando, compartilhando. Isso tudo me ajuda aqui dentro e eu fico muito agradecida, tá bom? Então, continuando novamente, tá? O louco, carta 0. O mago, carta do mago. É muito lindo esse deck, né, gente? Eu acho ele bem colorido, bem chamativo, bem intuitivo também. A carta da sacerdotisa. A imperatriz. É muito lindo. Eu não vou me adentrar a tantos detalhes, mas se a gente começar a perceber, tem muitas coisas, muitos detalhes aqui, né? Muitos detalhes, né? Em todas elas. Imperador. Hierofante. Eu consegui bater no negócio aqui. Muito bonito também. Enamorados. Carta do carro. Força. Eremita. Roda da fortuna. Justiça. Bem legal essa da justiça. Enforcado ou pendurado. Morte. Temperança. Carta da sombra. Não gosto de falar o nome dela. Quem já me acompanha sabe que eu não falo. Não por nada, mas é que eu acho que é desnecessário. Não sei, não concordo. Vai muito na questão religiosa também, eu não acredito nisso.
Carta da torre, muito legal essa carta da torre. Eu amo essa carta da torre deste deck, né? Não que eu goste. Carta das estrelas. Da lua. Do sol. Julgamento. E a carta do mundo. Então, aqui foi os arcanos maiores. Vamos para paus. Não tô numa regra, tá, gente? Tô só dividir e vamos indo. Então, as de paus. 2. Depois me comentem, gente. Eu amo esse deck, eu acho lindo, maravilhoso, tudo de bom. 3 de paus. 4. 5, perfeito. Geralmente os 5 nos decks, né? Os outros que eu tenho várias releituras, né? Na maioria... Ai, Jesus, hoje eu tô batendo demais. Muito difícil a gente enxergar os paus, né? Geralmente a gente vê aquele enredeira lá no meio, a gente vê. E esse aqui a gente consegue ver bem uma batalha, né? O 6, então, né? Contemplação. 6 de paus. 7 de paus. Eu gosto muito das cartas desenhadas, eu não gosto de rosto de pessoas, né? Eu gosto do desenho. 8 de paus, 9, 10, muito legal essa carta, gente. Pagem, cavaleiro, rainha e o rei. Não vou ficar comentando muito, é mais uma amostra mesmo sobre o deck, né? Até fiz um comentáriozinho ali, que eu gosto muito do naipe de paus. Bora lá, então. As de espadas. Essa carta eu gosto bastante, gente, como eu acho bonita essa carta. 2 de espadas. 3. 4. Outro detalhe, a gente percebe que a numeração tá sempre aqui em cima, né? Em romanos, né? 5 de espadas. 6 de espadas. 7. 8. 9. Acho muito intuitivo este deck. 10 de espadas. Pagem. Cavaleiro. Olha como ele tá indo. Força do vento. Lindo, gente. Rainha de espadas. E o rei de espadas. Copas. As de copas. 2 de copas. Muito legal. 3 de copas. 4, eu achei muito legal. 4 de copas. 5 de copas. É incrível que geralmente eu gosto das cartas que são tristes, que coisa não, mas eu acho muito legal. As cartas que eu mais gosto é a 2 de espadas. Essa aqui eu gosto bastante também. 6 de copas. 7 de copas. Que eu acho muito intuitivo essas cartas, engraçado. 8 de copas. 9 de copas. 10 de... Amo essa carta. 10 de copas. Pagem. Legal. Cavaleiro, muito centrado, muito tranquilo, muito, né? Rei de copas. E rainha de copas. Meio estranho, as pessoas vão achar que eu sou o quê, né? Só porque eu só gosto das cartas que não são tão boas, digamos assim. É que depende muito da leitura, né? As de ouros. 2 de ouros. 3 de ouros. 4 de ouros. 5 de ouros. 6 de ouros. 7 de ouros. É muito intuitivo, gente. Não sei pra vocês, mas eu olho assim, eu me lembro. 8 de ouros. 9 de ouros. 10 de ouros. Pagem.
cavaleiro, rainha e o rei. Gente, é um deck muito bonito, né? Super recomendo aí pra vocês que estão começando, nada melhor do que começar por um deck deste aqui. Depois vocês vão indo dentro daquilo que vocês gostam mais, né? As releituras que vocês gostam mais, né? O verso dele é muito bonito, né, gente? Muito bonito. Pra embaralhar, eu vou tentar dar uma misturadinha nele, que é pra gente poder fazer uma leiturinha ali no final, que eu gosto tanto, né? Eu tenho tanto medo de estragar, porque eu acabo olhando só pela câmera, eu não olho muito a minha mão ao vivo, eu olho tudo pela câmera. Por isso que às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade em alguma situação, porque eu olho tudo pela câmera. Eu não embaralho assim, só tô embaralhando pra poder dar uma misturadinha nele. Vamos dar uma boa embaralhadinha. Eu não gosto de embaralhar desse jeito, eu acho que acaba estragando mais rápido, né? Bicando eles, digamos assim. Só embaralho assim quando eu quero misturar. Aí tem mais. Então, vamos ver a função do tamanho. Deixa eu ver qual deck eu posso pegar. Vamos pegar esse aqui, que geralmente eu utilizo ele de modelo para os outros. Este aqui é um deck do Rainbow, né? Que é o do arco-íris, muito lindo. Também já fiz aí a resenha, o review dele, né? Então, review, não sei como é que fala. Dá uma olhadinha lá se vocês querem conhecer. Esse aqui, gente, lindo, 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 lindo esse deck, maravilhoso. Ó. Então, aqui, ó, no tamanho. Mas, geralmente, esse deck, ele é um pouquinho menor mesmo, ó. Ele é um pouquinho maior aqui, um pouquinho maior em cima, né? Vamos ver um outro deck aqui pra gente dar uma comparada, que eu tenho esse aqui, também é um deck muito lindo. Que é o deck da Witches. Também tenho a resenha, o review dele, tá? Dá uma olhadinha lá na minha... Ó, então, ele é maior também. Ele é bem o tamanho de tarô mesmo, tá, gente? Esse aqui, o de trás, ele é um pouquinho maior na largura, né? Mas ele é bem o tamanho de tarô mesmo, normal, tá, gente? Bom, tamanho eu falei, qualidade eu falei no início, né? É uma qualidade ótima, né? E vamos aqui, então, fazer a exposição dele na mesa, né? E vamos ver o que ele vem trazendo pra nós. Eu gosto sempre de fazer isso, né, gente? Porque tem muita gente que utiliza isso aqui, ó. Olha como ele cai perfeitamente, né? E olha como ele fica bonito. Vamos novamente. Não queria bater na câmera e bati. Ó, vê se ele desliza muito bem. Vamos ver aqui o que ele vem nos trazendo aqui. Vem trazendo aqui alguns conflitos, algumas batalhas, né? Mas tudo que é para novos recomeços dentro da vida da gente, que vem trazendo aí a questão financeira, né? E trazendo aí um rei de copas, falando um pouco mais sobre se centrar na questão sentimental. Então, existem alguns conflitos acontecendo dentro da vida da gente, né? Mas esses conflitos que a gente vem brigando muito é por novos recomeços aí dentro da questão financeira, né? E dentro da questão sentimental. Então, o Rei de Copas, ele vem falando sobre isso, né? Segure um pouco mais as suas emoções, né? E consiga distribuir essas emoções de forma... desgaste a sua emoção com quem realmente tenha que ser desgastada essa emoção, né? Ou se mantenha aí segurando ela e saiba o momento certo de agir para não acontecer esse tipo de situação, esses conflitos aí, né? Eu leio dessa forma, tá, gente? Porque eu também tenho muita questão da intuição, poderia falar muito mais pra vocês, mas não é o intuito desse vídeo, tá bom? Pra vocês que ficaram comigo até aqui, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha aí e aguardem para os próximos vídeos. Até mais!